Olá, meus filhos, pessoal. Esse vídeo hoje é para falar a respeito da incrível Ilíada de Homero. Na verdade, se trata das primeiras impressões aqui desse livro. Bom, o que fica aqui de primeira impressão, estou apenas ainda no canto 6, o sexto canto do livro, que esse livro é o livro que eu sempre quis ler e não sabia. É essencialmente fenomenal esse livro. É um livro que ele tem muita ação, né? Eu, como um cara que gosta muito disso, muita ação no livro, batalhas e descrição de acontecimentos que não termina muito bem para um lado, né? Grandes confrontos entre duas pessoas, a profundidade emocional incrível. Cara, esse livro, esse canto, esse poema épico, ele não é tão falado assim à toa, cara. É impressionante, impressionante. Que baita poema. Bom, eu nunca tinha lido nada a respeito da Ilíada, a não ser que você escuta falar algum artigo, né? Mas estudar a Ilíada, o poema épico em si, nunca. Nem a vida de Homero, com exceção do livro que eu li do Andrew Lang, A Vida de Homero. Eu já comentei antes, ele provando ali diversos argumentos que que a Ilíada e a Odisseia foram feitas por uma mão, por um par de mãos, né? Por uma única pessoa, não teve construção, e que Homero existiu, né? O Homero, porque às vezes a pessoa fala, foi feito, a professora, vou falar dela aqui, Juliana Ragusa, né? Ou em português brasileiro, Juliana Ragusa, professora da USP de grego, de literatura grega, grego antigo, literatura grega. Ela diz que, em vários vídeos dela, que é um consenso que foram feitos os poemas homéricos, os poemas épicos, Ilíada e Odisseia, foram feitas por um único poeta. Porém, não se sabe de fato se Homero existiu. Sabe que foi uma pessoa, porque a linguagem jônica, diversas características, né? É engraçado que os mesmos argumentos que são utilizados para falar que a Ilíada e a Odisseia foi feita por uma pessoa são também às vezes utilizados para falar que não foram feitos por uma pessoa. É uma briga assim muito grande, né? Então vamos lá. Estou no canto sexto do livro. Esse vídeo aqui é sobre primeiras impressões. É assim, já digo que é um poema indispensável para a vida de um leitor. É um risco muito grande, né? Porque eu não terminei de ler, né? Mas pelo que eu vi até agora, pelo que eu estudei, é impressionante, cara. Impressionante, impressionante. Esse texto aqui, ele é grandioso. Posso dizer que ele é grandioso. Bom, o que temos aqui? Fora o texto aqui, Ilíada, a minha tradução aqui é do Carlos Alberto Nunes. Bom, eu tenho também a Odisseia, do Carlos Alberto Nunes, que está aqui do lado. E também tem uma Odisseia, dá até pra ver aqui na estante aqui, ó. Como é que eu chego aqui? Com o dedo aqui. Aqui, ó. Odisseia, esse azulzinho aqui, do professor, é uma edição comentada do professor Federico Lourenço, né? Pela Companhia das Letras. Essa edição aqui da Ilíada é pela Nova Fronteira, tradução do Carlos Alberto Nunes. Vi muita coisa assim sobre traduções, o formato dos versos. É impressionante assim, a diversificação que temos hoje em português para esse poema e como ele foi feito. Vamos lá. Lendo o poema, chega uma certa parte que eu falei, o que está acontecendo aqui, cara? Eu não estou entendendo. Logo no começo, que Paris chama Menelau
para um confronto, né? E ele fala assim, ó, vamos ter um confronto aqui, uma batalha. Quem vencer de nós dois ficará com a Helena e ficará com as suas riquezas e assim acaba a guerra. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? O que aconteceu? Como assim? Eles vão guerrear por causa de uma mulher e acaba a guerra. Porque até então não sabia nada do contexto histórico da Ilíada, né? E aí eu fui pesquisar. Apesar de que eu estava lendo aqui esse livro e eu leio um canto no livro da Ilíada e leio a explicação do canto aqui, né? Que esse livro aqui é essencial para o entendimento, cara, essencial para o meu entendimento. E aí eu achei por bem ver alguns vídeos. Vi algum vídeo da professora Cristina. Deixa eu ver se é isso mesmo, professora. Vamos lá, professora, isso mesmo. Professora Cristina Franciscato. Ela dando um contexto assim. Eu já tinha visto alguns vídeos dela falando a respeito da mitologia grega. E aqui ela dá um contexto enriquecedor, um contexto fundamental para se ler Ilíada, né? O começo da Ilíada, cara, aqui assim foi o que acontece, né? Explicando aqui rapidamente. Helena era esposa do Menelau, e aí Menelau, rei de Esparta, recebeu Paris em casa, o hóspede que era uma honraria enorme, gigantesca, a coisa assim de parar a guerra, né? Com respeito a essa hospitalidade, que tem um nome grego que eu me esqueci agora. E Paris ou a levou à força ou a levou ela querendo, né, a Helena para Troia. Como Helena era uma mulher muito formosa, todos queriam a mão de Helena, fizeram ali uma espécie de pacto, os reis dos povos aqueus, que não era a Grécia como conhecemos hoje, aqueus, os danos, etc. Todos os povos ali daquela região, que assim, ó, ela, não sei como, eu não lembro como é feito o acerto ali para quem irá casar com Helena. Porém, qual a decisão for aceita, qual a decisão for firmada, todos os outros irão apoiar. E caso haja uma represária, alguém sequestre, um rapto, todos irão juntos, todos os reis, todos os pretendentes ali que eram reis, já que ele era filho de rei, irão juntos defender a honra do escolhido, etc. E daí se dá a guerra de Troia, né? Falando assim, tecendo uns 10 centavos, um conhecimento que adquiri há pouco tempo, não tenho certeza se é isso mesmo, porém me comprometo a corrigir em futuros vídeos que irei fazer só a respeito de Ilíada. Bom, e daí se dá a guerra de Troia. Por isso que Paris fala assim, ó, quem vencer aqui o confronto ficará com a Helena e com as suas riquezas, tal, e acaba a guerra, porque a guerra foi por causa de Helena, né? Pelo menos nessa mitologia aqui. Embora a professora Cristina ela dá outros motivos que podem, motivos mais reais, né, palpáveis, que podem ter causado a guerra de Troia. Outra coisa, a Ilíada, esse livro de Homero, se passa já do 9º para o 10º ano de guerra, e esse texto conta 50 dias da guerra e não conta a queda de Troia. Então também é uma informação essencial, né? Mas que ali no começo do livro você consegue entender ali, que ele fala assim, o 9º ano da guerra, tal. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo da professora Cristina e o vídeo também da professora Juliana Ragusa, falando sobre o guia dela, que agora irei comentar. Que guia? Assim, nossa, que conhecimento profundo. Esse livro aqui nasceu das aulas que ela dá já há mais de 20 anos a respeito da literatura grega, consequentemente de Ilíada e Odisseia. Tem o guia da Ilíada e tem o da Odisseia. Bom, no começo do guia, assim, ela já fala a respeito da palavra ira, que a ira, que como está escrito em grego, não é uma ira comum. É uma ira que
essa palavra só é descrita quando os deuses têm uma ira muito forte contra os humanos. Então é uma ira de um deus. E Aquiles pôde ver nesses livros de contexto, nesses vídeos de contexto, que Aquiles é um semideus. Você já está no imaginário, né? Em algum lugar eu já vi que o Aquiles é um semideus. Porém, ele é um semideus não como normalmente são semideuses, são filhos de Zeus, né? Zeus pulou a cerca e tal. Ele é filho de uma deusa, a Tétis, que eu não fazia ideia disso daí. E Aquiles é um guerreiro excepcional. Abaixo dele, né, do lado dos aqueus, só Ajax, né, como guerreiro, né. Cara, esse guia da professora aqui, Juliana Ragusa, é sensacional. No canto sexto, eu anotei muita coisa, teve muita coisa aqui que eu falei, nossa, eu não apesar, o quinto canto, a fúria de Diomedes. Meu Deus, cara. Que baita guerreiro. O cara saiu matando meio mundo. Feriu a Afrodite. Teve ali um impasse com Ares. Ares foi reclamar com Zeus. Zeus falou assim: você é o rei, você é o deus que eu mais desprezo. Cara, que baita livro. E no canto sexto teve fiz algumas anotações que eu falei, meu, tava escrito isso mesmo. É outra característica aqui do guia essencial, que ela vai citando as coisas que aconteceram no canto, tá? Da primeira introdução do que aconteceu, depois ela dá um esquema geral. Do verso tal ao verso tal aconteceu isso, né? E separa os acontecimentos assim em tópicos. E depois ela vem explicando cada tópico, uma leitura passo a passo, ela diz aqui. E quando ela cita alguma ocasião que aconteceu no poema, ela dá o número do verso. E aí eu direto tô lendo aqui e vou conferir o verso, porque, nossa, eu deixei passar. Bom, o que chama atenção no canto sexto, né? Que é um canto belíssimo. Depois daquela fúria desdomada de Diomedes, tem uma coisa maravilhosa, que é a amizade. Na verdade não é amizade, mas é aquela coisa da hospitalidade entre Glauco e Diomedes. E Diomedes, ele recebeu um ultimato de Apolo, ele recuou, né, no canto quinto, falou assim: quem você pensa que é? Eu não lembro agora se foi de Apolo ou de Ares. E Atena vem e fala pra ele: ó, você não pode brigar com os deuses, tá, não sei o que, só briga com o humano. E ele viu, e os deuses, eles se caracterizavam de humanos, né, pra falar, pra lutar e etc. E Diomedes estava ali com o apoio da Atena, a deusa Atena, Palas Atena. E aí ele pergunta, né, você é um deus ou você é mortal? Se você for mortal, fala da sua descendência. E aí Glauco vem e fala assim, e dá um discurso todo sobre a descendência dele, né? Fala, sou fulano, que não sei o que, fez isso, aquilo, outro. E aliás é uma baita ascendência, né? Não é uma descendência, a ascendência, né? Que Glauco tem. E aí o Diomedes fala, nossa, que Belerofonte, ele foi, como é que chama? Ele teve esse negócio, ele foi hóspede de Eneu, e Eneu era um parente também de Diomedes. Eles falam, devido a essa hospitalidade correndo entre eles, a gente não vamos brigar. Então assim, tem troiano suficiente para eu matar, e tem aqueus dano suficiente para você. Então vamos parar com isso daqui e tal, vamos respeitar essa hospitalidade, vamos dar as mãos, vamos fazer a troca de armas, né, que significa essa responsabilidade. Todo mundo vai saber que nós somos amigos e vida que segue, né, não vamos brigar. Até fala que Zeus confundiu aqui Glauco, porque ele tinha as armas de material mais nobre do que a de Diomedes. Eles, enfim, fizeram a troca. E a Juliana Ragusa, professora, ela cita aqui que parece que Glauco saiu daqui, né, vencido, igual acontecerá com Troia. Certo? Bom, o que mais tem no canto sexto? Que eu deixei passar, que é... O Heitor, ele vai voltar pra cidade, né? Que o irmão dele fala assim, volta pra cidade, fala pra mãe fazer um sacrifício lá pra Atenas, que o bicho tá pegando aqui. Ele volta pra cidade,
E ele vai falar com a mãe dele e falar assim, ó, faz um sacrifício assim, assim assado e tal, e pede pra deusa Athena pra interceder, etc. E no texto, eu não tinha percebido, o texto fala assim que a Athena não vai atender o pedido, o sacrifício, etc. E a Juliana Ragusa, a professora, ela citou aqui, e eu fui ver, porque eu tinha deixado passar esse pequeno detalhe importante, grandíssimo pequeno detalhe, que a Athena já de cara iria descartar esse pedido, né? Falou assim, não, estou fechado com o Diomedes. Eles tinham medo, estavam com medo aqui do Diomedes, que estava fazendo estrago. Realmente, um canto quinto, assim, é sensacional. Falando sobre a fúria dele, né, de Diomedes. Bom, outra parte aqui, Andrômaca, mulher de Heitor. Heitor aproveita e encontra com ela, com Paris, discute com Paris. Andrômaca, ela era filha de um rei e irmã de 7 irmãos. Todos eles, seu pai e os seus irmãos, foram mortos por Aquiles em um dia. Olha só, e ela está casada com Heitor, né? E já sabemos o que vai acontecer aqui, onde isso vai dar. Bom, deixa eu ver aqui mais aqui. Não sucede essa abertura, declaração de Heitor simples. Ah, e outra coisa, que importante. Heitor já sabia e falou para a esposa dele que Troia iria cair, que o pai dela iria morrer e ele. Cara, eu não tinha percebido isso. É um verso assim que te passa despercebido, que é de suma importância, né? Profundo, né? Então aqui ele tá falando, ele fala assim, Troia vai cair, tal. E eu peguei e fui ver aqui no livro de Ilíada e realmente ele disse, no verso 447, se eu não me engano. Por isso bem sei no juízo do meu coração que Troia vai cair. Quem sabe no juízo do seu coração que Troia vai cair. No verso 447 do canto 6º. Então, é um livro indispensável para vocês, para mim, pelo menos, e para vocês. Meus filhos terão aqui em casa, poderão usufruir disso. E quem sabe eu pretendo fazer um projeto, assim, leitura mesmo, de canto a canto, comentar canto a canto do Ilíada e Odisseia. De novo, né? Assim, é um risco muito grande de falar muitas besteiras, várias abobrinhas, porém posso me corrigir no final e aprender, e é bom que fica registrada assim, a primeira impressão que desse poema causa na pessoa, né? Pretendo, já não vai ser uma primeira impressão de fato, porque eu vou ler embasado também nesse livro da professora Juliana Ragusa, né? Mas acho que é uma boa ideia acompanhá-los, ser acompanhado nessa leitura. Afinal de contas, o conhecimento ele se firma de uma maneira assim grandiosa quando a gente fala o que nós estamos entendendo e aprendendo. Então isso também, claro que será muito bom para mim, no final das contas. Então muito obrigado e até o próximo.